Estamos, como disse a pastora, muito felizes, porque esse final de semana a gente está intenso para Cristo, né? Eu falo que carnaval, desde quando eu me converti, acho que é a data que eu mais me empenho a ficar na presença do Senhor. Quando não é retiro, é na igreja, a gente está sempre aí na atividade. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso estamos alegres, né? Deus tem feito maravilhas. Amados, eu quero aproveitar já a oportunidade, antes que nós entremos na palavra, de orar aqui por alguns irmãos. Irmão Nemércio, irmã Marilza não está, né? Não vieram. Pois bem. Então eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, né? Deixar para a semana que vem, a gente ora. Então, muito bem. Eu quero convidar você, vamos então à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Vamos meditar numa palavra que ela contextualiza muito aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma palavra que fala muito sobre o tempo presente, sobre o momento em que a igreja está vivendo. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que eu vim com outra mensagem no meu coração. Eu ia falar sobre outro tema, mas aí a pastora foi dando a introdução dela aqui. Eu falei, não, ela queimou a minha mensagem, eu não vou deixar para a próxima aí. Mas eu estava já também com esta palavra no meu coração já há alguns dias. Eu falei, quando Deus quer falar, não adianta você querer desviar, né? Ele te traz para o eixo, né? Então é aqui mesmo que nós vamos meditar. Capítulo 3 capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, verso 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ela as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Amados, uma das 7 cartas que trata profundamente sobre uma crise que a igreja de Tiatira estava vivendo naquele tempo. Sabemos, todos aqueles que leem a palavra do Senhor, que têm o estudo da palavra, que as 7 cartas, ela foi ali mencionada como 7 dispensações que a igreja poderia estar vivendo, como 7 tempos
em que uma determinada casa de oração ela pode estar experimentando, e também o povo daquela geração. Vemos que a pessoa de Cristo, ele se manifesta diretamente como uma voz de exortação, uma voz de aconselhamento, e até mesmo vamos ver em outras cartas, até como uma voz de elogio, para levar aquela igreja à consciência do que ela estava vivendo naquele tempo, e o que ela precisava mudar. Vemos no texto que nós lemos, que o Senhor, Ele está ali enaltecendo a igreja na sua caminhada, no seu comportamento, nas suas atitudes. Porém, Ele também aponta que havia falhas dentro daquela igreja. Mas o que é mais lindo na palavra do Senhor, que o nosso Deus, Ele não só mostra a falha, mas Ele mostra que há possibilidade de saída, há uma possibilidade, irmãos, de restauração, de reconciliação com Ele. Mas, infelizmente, há aqueles irmãos que não querem mudança na sua vida, há aqueles que preferem estar no estado que está vivendo, está todo o tempo sendo levado a um abismo, e a Bíblia nos fala que um abismo chama outro abismo. Tem pessoas, irmãos, que sabem que está falhando, ela sabe que está errando, está se aconselhando, irmãos, de maneira errada na sua vida, está tomando por exemplo aquilo que muitas vezes o leva à destruição, mas preferem permanecer nessa situação e não muda suas vidas. Quando eu falo, irmãos, que essa carta, ela trata muito bem do tempo de hoje, nós, irmãos, usamos aqui o comparativo que a pastora Marta fez hoje aqui. Estamos num dos momentos na nação brasileira, aonde, irmãos, o diabo e todas as suas hostes mais trabalham, irmãos, na nação brasileira. São aqui, irmãos, de 5 a 7 dias, dependendo da cidade, que esses lugares eles entram em festa, e o que mais a gente vê nessas festas é a liberalidade ao pecado. As pessoas, elas se entregam na sua carne, se entregam, irmãos, para inflamar os seus corpos, irmãos, na concupiscência dos erros da sua vida. E ali, vemos que numa data como hoje, as pessoas, irmãos, vão viver a intensidade da sua natureza carnal. Quantas pessoas, numa data como essa, elas, irmãos, têm a sua vida ali atingida de uma maneira trágica. Como que ela tem? Muitas vezes nossos jovens se perdem. Quantos irmãos não são levados a caminhos de drogas? Quantos não são levados, irmãos, a caminhos de prostituição? Quando não, nós vemos pais que choram, nós vemos, irmãos, pessoas que amam os seus, que estão vendo, irmãos, que estão sendo arrastadas ao pecado. Uma data como agora, era um tempo para que toda a igreja, todos os líderes de uma nação, se levantassem e apregoassem uma palavra, irmãos, de confronto. Mas nós vemos, irmãos, que no tempo de hoje, nós estamos tendo muita Jezabel no meio, irmãos, do meio cristão. Quem é a Jezabel do tempo de hoje? É toda a voz de liderança. É o exemplo aqui que o próprio Cristo falou através dessa carta, de uma voz de liderança que era para estar influenciando a igreja a resistir a participar dessas coisas. Hoje ela muitas vezes até alicia o cristão, trazendo confusão para a igreja, trazendo confusão para a doutrina, para estar participando de ambientes como hoje, num contexto de evangelizar, num contexto, irmãos, de ir lá ganhar almas. A Bíblia nos fala, irmãos, que nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos nos desviar daquilo que pode, irmãos, muitas vezes nos arrastar um erro. Eu falo que quem mais cai é aqueles irmãos que têm o prazer e têm, irmãos, a vontade de estar sempre indo, irmãos, na fronteira entre a santidade e o pecado. Aquele que gosta de ficar andando naquela linha tênue, aquela linha perigosa, é aquele, irmãos, que está mais fácil para cair do lado do erro. E tem pessoas, irmãos, que elas se sentem tão seguras de si, vivendo em ambientes como esse, em áreas, em zonas de risco como essa, que ele, irmão, muitas vezes até tenta confrontar o diabo, mas nós vemos que infelizmente muitos se perdem e caem. Nós vemos, irmãos, que essa palavra que está na Bíblia Sagrada, ela ilustra, irmãos, a característica de uma igreja que ela é atuante, é uma igreja que está fazendo para Cristo. Olha só como
o Senhor, Ele trata o início dessa carta, no verso 19, conheço as suas obras. O Senhor está vendo o que a igreja está fazendo, Ele está vendo o quanto que a igreja, irmãos, tem de programação, o quanto ela tem de evento, quantas conferências, seminários, quantos encontros com Deus, quantos encontros com jovens. O Senhor está contemplando tudo isso. O ledo erro nosso é achar que Deus não está vendo certas atitudes da nossa vida, principalmente quando Ele trata com liderança, principalmente quando Ele trata com irmãos, aqueles que estão em eminência dentro da obra do Senhor. Deus está vendo tudo. Não só isso, Ele diz, eu estou vendo também o seu amor. Deus está vendo, irmãos, o quanto nós estamos preocupados com as almas, o que estamos fazendo, que amor que nós aplicamos na clínica, irmão Diego, o que nós estamos fazendo para os moradores de rua. Deus está vendo tudo isso. Chega alguém necessitado, precisa de uma cesta básica, rapidinho a gente vai lá, por amor consegue essa cesta. Deus está vendo tudo isso, tudo está sendo guardado no livro das obras. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus está vendo a sua fé, está vendo o quanto você crê, Ele está vendo o quanto a igreja, irmãos, está acreditando no nome de Cristo. E Ele ainda vai completando essa palavra, dizendo, o seu serviço e a sua perseverança, eu sei o que você está fazendo mais agora do que no princípio. Deus está falando, olha, eu sei que tem a igreja que está sendo representada aqui na terra, que está levando o meu nome, que ela está desde o princípio que ela foi fundada, desde lá do tempo da cruz, porque a igreja, irmãos, ela nasceu, o cristianismo nasceu após a crucificação de Cristo. Quando nós começamos a ler as primeiras páginas de Atos, é ali que nasceu a igreja do Senhor, e desde aquele tempo a igreja tem evoluído, os templos têm, irmãos, se modernizado, nós temos tido estruturas, irmãos, extremamente impactantes, e muitos estão sendo arrebanhados. Mas, infelizmente, por trás de toda essa atitude, por trás de tudo isso que nós temos hoje vivenciado como igreja, nós temos, irmãos, muitas vezes aberto liberalidade. E o tema central desta carta, ela trata, irmãos, sobre o quê? Uma igreja que tem que estar firme, uma igreja que tem que ter firmeza. Nós, irmãos, por trás de toda essa estrutura, nós estamos observando, irmãos, o quanto nós temos sido tolerantes com situações que muitas vezes têm desagradado a Deus. A permissividade que temos dado hoje como igreja, e quando eu falo como igreja, eu quero colocar todos os meus irmãos espalhados por esse Brasil e por esse mundo. Quanta liberalidade nós temos dado, irmãos, temos tolerado vozes que tinham que estar sendo vozes de influência, para trazer, irmãos, essa firmeza à igreja, tem dado hoje, irmãos, uma voz de passividade. Nós vemos, irmãos, infelizmente, canais televisivos, que têm trazido, irmãos, uma falsa aliança com a fé cristã. Você tem notado, irmãos, o quanto que o espiritismo tem crescido no Brasil? Hoje eu fiquei impactado, acordei pela manhã, fui tomar café com a minha mãe, todos os dias eu faço isso era lá para 6 horas da manhã, e ela estava fazendo o quê? Assistindo televisão, e ela estava vendo o finalzinho da última escola de samba, que estava se apresentando em São Paulo. Na hora que eu sentei para tomar café com ela, o repórter veio, aquele que estava ali apresentando, e pegou um garoto de 11 anos, e era um bloco de crianças, nessa faixa de idade, e ele pergunta para essa criança, que representa o seu bloco? Aí essa criança fala assim, representa o Eirê. Quem já ouviu falar do Eirê aí? O Eirê significa as crianças da Umbanda, é isso, André? Tá certo? Irmãos, mas pensa uma tonelada de criança, todas ali, irmãos, já na passividade, já estão inteiradas com todas as práticas do espiritismo. São crianças que já têm contato com espíritos malignos. E se a igreja não se posicionar como uma voz de liderança e entrar, irmãos, em combate a isso, porque Deus está exortando a igreja, Ele está posicionando apenas o pastor da igreja, não está te posicionando o líder de departamento, está te posicionando obreiros da casa do Senhor. Todos nós que temos voz e eminência, que temos posicionamento da casa do Senhor, tem um dever de fazer defesa, irmãos, pelo evangelho da fé. Não, irmão, ser tolerante.
Eu vejo um trabalho como o de ontem aqui, feito com todo sofrimento, feito com desgaste físico, porque a gente compreende que não é fácil. Todos nós hoje temos muitas ocupações, mas todo empenhado que o nosso irmão fez trabalho. Quantos não chegaram nas suas casas, ligaram sua televisão e se contaminaram com aquelas imagens? Quando ainda se tem uma estrutura espiritual para suportar, maravilha. Quando temos, irmãos, um conhecimento da palavra que nos faz discernir o que é santo do profano, maravilha. Mas e quando eu não tenho uma vida em contato diário com a palavra? Quando eu não tenho uma vida, irmãos, devocional com Deus, uma vida, irmãos, em processo de santificação? Como que eu me comporto? Será que eu vou ser um dos filhos de Jezabel? E é o que me chama a atenção, essa Jezabel citada aqui por próprio Cristo, que representa uma liderança naquele tempo, uma profetisa. Ela estava, sabe onde? Diga comigo, dentro da igreja. Os seus filhos, dentro da igreja, tomando ceia, falando de Cristo. Só que é o dito crente Raimundo, é um pé na igreja e o outro no. E será que nós estamos sendo diferentes? É um chamado a um despertamento essa palavra, porque, irmãos, Deus está vendo tudo. Ele diz, irmãos, que não adianta a gente querer esconder, irmãos, uma lamparina debaixo de um vaso, porque, irmãos, nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Ele nos chama a atenção nessa palavra, principalmente no versículo de número 25, tão somente apegue-se com firmeza aonde, pastor? Ao que vocês têm. O que você tem hoje na sua vida? O que você tem hoje nas suas mãos? E isso, irmãos, é um confronto para nós. Será que a palavra ela está cravada, como diz em Ezequiel 37? Será que está cravado com um ponteiro de ferro? Porque antigamente, hoje, né, irmãos, nós temos lápis, escreve, caneta, mas naquele tempo era assim, ó. Quem já assistiu os Flintstones aí vai lembrar, né? Tem que ser da minha safra, né? O Senhor representa que a palavra tem que estar cravado com ponteiro de ferro no nosso coração. Que tipo de tolerância a igreja tem dado? E o Senhor, Ele mostra, irmãos, com muito pesar, que Ele não vai deixar passar batido, Ele vai ter que tratar essa situação. Porque se Ele não trata essa situação, a igreja, irmãos, ela não fica com saúde. A igreja, irmãos, ela não consegue ter uma vida saudável. Ele precisa tocar, irmãos, e nesse tipo de situação, para que a igreja, irmãos, ela não seja toda contaminada, porque a igreja não é do pastor, não é do pastor Marcelo e de pastora Marta, a igreja ela é do Senhor, é Ele que é o dono da obra. Por mais que o homem tenha, irmãos, o CNPJ na sua mão, por mais que o nome dele esteja lá, pastor presidente, pastor sênior, seja lá o que for, que raio que o parta, não importa o que está lá, a igreja que representa o seu nome é dele, sempre será dele. Eu estou pastor aqui nessa igreja, pastora Marta está pastora, pode ser que domingo que vem não sou mais eu nem ela aqui, seja outro, entende? E o cuidado que temos que ter, Ele nos chama a atenção. Hoje a igreja, ela está, irmãos, dando essa modelada para se tornar uma igreja mais atual, mas o que é que ela tem trazido para dentro? O que ela tem tolerado nesse processo? Será que a igreja, ela está, irmãos, sendo uma instituição que tem mostrado realmente a Cristo? Ou ela tem mostrado, irmãos, apenas os seus eventos? Ela tem mostrado apenas a capacidade, o poder financeiro que ela tem para realizar coisas? Que expectativa eu tenho da igreja? Que expectativa que eu tenho dos meus líderes? O Senhor esperava que os liderados daquele tempo, eles mudassem os seus caminhos, que eles despertassem a liderança. Sabe o que acontecia com os liderados? Eram passivos da mesma maneira do que aquelas que influenciavam.
E é um tempo, irmãos, para a gente se posicionar. Não podemos tolerar mais, porque a igreja em pouco tempo ela já não vai estar mais aqui, para a honra e glória do Senhor. Eu creio que nós seremos uma igreja ainda do arrebatamento, em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. E eu vou largar a chave do meu carro, da minha casa, quem quiser pega, irmão. Pô, é seu. Pode continuar morando lá, viu, marido? Não tem problema não. Está fora? Pode ficar para você também. Amém, irmãos? Deus, Ele vai tratar, né? Ele diz que Ele vai fazer adoecer, Ele vai trazer sofrimento aos que cometem, irmãos. É que Ele usa o termo adultério, né? Mas é prostituição junto com ela. A prostituição é o nível mais baixo de comportamento pecaminoso que um corpo pode praticar. A prostituição, a pessoa já não é mais dona do seu próprio corpo. A prostituição, a pessoa ela já vendeu todos os seus princípios, os seus valores, tudo que ela tem de mais digno nela, foi perdido a partir do momento que ela cultiva a prostituição na sua vida. E o Senhor, Ele diz que Ele vai punir isso. Irmãos, cuidado com o flertar com o pecado. De repente a gente não vai, a gente não pratica, mas a gente se simpatiza com aquilo. Toma cuidado, porque o Senhor nos ensina que no tempo da graça, só de pensar, ela já me faz um pecaminoso. Eu não preciso praticar, eu não preciso ir lá, irmãos, entrar lá na avenida e pular. Não preciso disso. Mas só de eu mostrar qual é a intenção do meu coração, eu já estou tendo um problema na minha relação com Deus. E o Senhor, Ele dá a saída. Ele fala o que para nós? Eu estou dando tempo para que você se arrependa, né? O problema é quando nós não nos arrependemos e começamos ao que? A ter prazer nessa situação. Por isso que no momento da ceia, você vai ouvir isso a semana que vem aqui na igreja, na leitura. Antes de tocar no corpo e no sangue, o que o homem deve fazer? Examinar-se a si. Eu tenho que me examinar. Todos os dias eu tenho que olhar que tipo de permissividade, que tipo de tolerância eu estou dando na minha vida. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como Cristo falou para o sacerdote. Muitas vezes nós estamos coando um camelo e engolindo. É isso, né? Ao contrário, coando um mosquito e engolindo um camelo, né? Muitas vezes nós estamos assim. Estamos permitindo coisas, engolindo situações, dando legalidade. Mas sabe o que me alegra numa noite como hoje? Vocês estão como Josué capítulo 3, quando o Senhor chamou Josué, falou assim: Josué, fala com o povo, fala com o povo, amanhã eu vou fazer coisas novas, mas digam para eles hoje se santificar. Sabe o que acontece numa noite como essa de carnaval, uma noite que você poderia estar aí, né, no mundão, como a pastora Marta disse aqui do seu testemunho, você preferiu se santificar. Então é uma coisa pode acontecer, depois desse tempo, você pode ver coisas novas do Senhor na sua vida. Aleluia. Tolerar, temos que tomar cuidado. Jezabel vai pagar o preço. Essa liderança, irmãos, que tem arrastado muitas vezes até os nossos, porque muitas vezes, irmãos, eu sei que há a luta de alguns aqui na casa. Você luta para deixar os seus filhos, irmãos, na fé. Você luta para deixar a esposa, pessoas que você ama, irmãos, firme com Cristo. Aí vem uma voz do cão pela internet e vai lá e mostra alguma coisa, ou fala alguma coisa, muitas vezes até achando álibi na palavra, e distorce tudo aquilo que você tem ensinado. Uma coisa é certa, esta pessoa vai pagar o preço diante do Senhor. Ele vai ser tratado por Deus. Pastor Marcelo, o senhor quer isso? Eu não gostaria, porque eu sei que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas uma coisa também é certa: o nosso Deus, Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus sabe com quem tratar e por que tratar.
Muitas vezes Deus dá uma enroscada na nossa vida, irmãos, Ele dá umas pegadas conosco. Você acha que é porque Ele quer brincar com você? É porque Ele está vendo os vacilos da sua vida, Ele está vendo as pisadas na bola que você dá, e isso é fruto bom da parte dEle na nossa vida, porque se você entender o processo, entendeu trabalhar, você está dizendo para Ele: Senhor, eu não quero aliança com nenhuma Jezabel, a minha aliança é com o Senhor. E em fruto, em face a isso, você automaticamente vai começar, irmãos, a viver uma retribuição da parte dEle. Ele diz aqui, irmãos, nessa palavra, que o resultado de eu viver firme na presença dEle, Ele me dará autoridade sobre as nações. Sabe o que Ele está dizendo? Ele dará uma voz de liderança para nós. Hoje você está aqui na Ressuscitar. Cadê o irmão Robson? Que país que ele está? Portugal. Amanhã ele pode ser, irmãos, um grande líder naquele país. Deus nos transporta, nos leva. Hoje, Joéder, você está aí, mas amanhã você pode ser um grande líder da nação. Deus te dá voz e autoridade. Está entendendo, querido? Deus fez isso comigo. Eu me sinto hoje na posição de alguém que tem voz e autoridade. Da mesma maneira que eu posso edificar a tua vida aqui, poderia também, irmãos, com uma mensagem totalmente distorcida, não poderia arrastar vocês por um buraco? Claro que pode. Isso aqui é a maior arma que existe na mão de um homem, mata mais que uma metralhadora. Um microfone. Por isso que nós temos que ter a sabedoria, quando Deus, irmãos, aleluia, nos chama para viver os seus propósitos. Hoje temos que tomar cuidado com essas alianças, para que nós não venhamos, irmãos, nos associar com pessoas erradas. Em Coríntios capítulo 6 nos fala: cuidado com as associações da sua vida. Ímpio não vai se associar com santo, pessoa crédula não vai se associar com incrédulo. Não vai rolar, não vai dar tempo, não vai ter muito tempo, irmãos, essa aliança. Isso já vai dar ruim. Por mais que você ame, por mais que você goste, irmãos, uma aliança para pouco tempo. Você tem que se preparar para isso, porque se Deus te chamou para viver os propósitos dEle, querido, você pode ter o maior amor do mundo, Deus vai te trazer para a presença dEle, para viver aquilo que Ele tem para você. Não vai ter jeito. Firmeza. Seja firme naquilo que você tem. Diga comigo assim: eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu tenho a sua palavra, eu tenho os seus ensinos, eu tenho o seu poder. Oh, aleluia, glorifique o nome do Senhor. Se fique firme nisso. Nenhuma proposta além disso, irmão, serve para mim e para você. Nada pode nos tirar, irmãos, da presença do Senhor. Diz em Romanos: o que nos separará do amor de Cristo? Nada, irmão, pode nos separar. Estamos aqui hoje para renovar essa firmeza que temos com Cristo. O mundo está cedendo a vozes que está, infelizmente, arrastando um monte de pessoa para o buraco. Mas a minha pergunta é: e você já se olhou se você não está nesse risco? Será que você está firme o suficiente? Ou você hoje precisa se arrepender? Você precisa de ajuda do Senhor, você precisa de um fortalecimento do Senhor na tua vida. É a noite, o Senhor quer te dar autoridade, o Senhor Ele quer te dar uma liderança, aleluia. O Senhor quer te colocar, irmãos, em posição de influência. Pastor, aonde Deus quer me colocar? Isso é Ele com você, não sou eu. Mas Ele pode te colocar lá na tua escola, aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você faz a faculdade, aqui dentro da igreja. Você não sabe aonde Deus vai te colocar, mas uma coisa é certa, que a promessa, irmãos, de autoridade, de liderança é dada por Ele, para todo aquele que perseverar firmemente, aquele que andar com firmeza, aquilo que já recebeu da parte dEle. O que você tem? E o que você tem zelado? O que você tem guardado na sua vida? Como tem sido, irmãos, a sua solidão? Eu falo que os momentos que estamos em solidão são os melhores momentos para Deus nos analisar. O que passa na sua cabeça? O que você faz
no momento que ninguém está vendo nada? Como que você está mostrando o seu coração para Deus? Pergunta para o seu irmão, como você está mostrando, querido? Pastor, mas o senhor não errou a frase? Como está mostrando? Sim, essa é a frase. Porque Deus não quer saber o que você tem no coração, mas quer saber como o seu coração está. Está entendendo, querido? Jezabel vai bater todos os dias na sua porta. Todos os dias Jezabel vai tentar influenciar você. Todos os dias. E todos conhecem quem é Jezabel na Bíblia? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão. Todos conhecem, né? Senão eu explico. Jezabel, irmão, não vai se cansar de querer levar você e de te arrastar nos ensinos dela. Por isso, nem tudo aquilo que você vê, ou nem toda voz que fala Senhor, Senhor, é uma voz para você ouvir. Como está o seu filtro? Quem você tem ouvido? Você tem buscado no Senhor entender que aquele que muitas vezes você admira é um homem ou uma mulher de Deus? Ou você vai comendo? Porque às vezes a gente gasta, irmãos, aqui toda a nossa energia para dar uma direção para a tua vida. Na segunda-feira você está desviado porque você ouviu o outro. Estão me entendendo? Jezabel não vai se cansar de você não, querido. E sabe quando vai ser o juízo para Jezabel? Vai ser no fim dos tempos. Ela vai ter ainda muito tempo para trabalhar aqui. Infelizmente. E Jezabel é um instrumento do inimigo na nossa vida. Como está a sua percepção disso? Como está o seu discernimento disso? Você está sendo uma igreja ensinável? Você está sendo uma igreja, irmãos, que está pronta a aprender todos os dias? Ou está, irmãos, com a sua cerviz endurecida, que diz, eu não penso dessa maneira e não quero? Querida, a verdadeira igreja, todo dia ela é ensinada pelo Senhor. Ela não tem o conhecimento pleno. Esses dias atrás, o Mário aqui, músico da casa do Senhor, me abriu a mente sobre uma situação. Irmão, sabe quanto tempo eu estudo a Bíblia? Mais de 30 anos. Eu não enxerguei uma coisa que ele enxergou. E eu fui em busca. Estão entendendo? Você acha que a gente tem a plenitude do conhecimento? Não tem. Porque eu me ponho como eterno aprendiz. Todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu sou ensinado. E até eu morrer eu quero aprender muito mais do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Foge daquele que fala que tem todo o conhecimento. Foge daquele que fala que tem toda a receita para todo o problema. Não tem não. Isso é Jezabel na nossa vida. E é esses que nos arrastam. Porque é esse que você abre o coração. Você vai abrir, irmãos, as suas vontades. E ele vai se aproveitar de tudo isso. Cuidado. Cuidado com o que você tem tolerado. Apegue-se com firmeza ao que você tem. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Até quando, igreja? Quando que é o fim? É o dia que, meu querido, que você for levado daqui. O Senhor espera até o último dia, até o seu último fôlego, uma vida de fidelidade a Ele. Se não tiver esse propósito, você tiver por o tempo, se o Senhor não me abençoar até o final do ano, se o Senhor não me abençoar até aquela data, querido, você já pisou no tomate, precisa se arrepender. Está entendendo? É até o seu último suspiro, até o fim, Ele espera que você ande em fidelidade. Ele dará autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Toda a autoridade que Cristo teve vai ser transferida a você, que vai andar nessa fidelidade. Olha o que o texto diz: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. A Bíblia fala o quê? Que aquele que crê em Cristo fará as mesmas obras e até maiores do que Ele fez. Irmãos, há uma porção para ser dispensada sobre a tua vida, amém? Você tem tomado posse dela?
Você tem recebido, tem vivenciado isso, tem deixado fluir através da tua vida? Ou tem sido, irmãos, uma coruja no templo? Sabe o que é a coruja? É aquele que só fica assim, ó. Ele vê tudo que acontece, mas não participa de nada, não experimenta nada, não vive nada. Tem tanta coisa que Deus tem hoje para dispensar na tua vida. Toma posse disso, irmãos, e faça fluir na tua vida a partir de hoje. Parabéns para você que está aqui nessa noite. Que Deus possa, irmãos, aperfeiçoar a tua fé a cada dia. Ele possa te ajudar, irmãos, a se permanecer firme. Mas fecha o teu coração para certas tolerâncias. Fecha o teu coração, irmãos, para certas permissividades. A Bíblia nos ensina que com Deus é sim, sim. O que passar disso, procedência maligna, é do diabo. Então seja posicionado. Deus me ensinou dessa maneira, vou permanecer dessa maneira. Deus diz que é assim que será. Seja radical com você mesmo, não seja flexível com você. Um atleta, irmãos, que chega ao nível de campeão, é aquele que se pune todos os dias na disciplina. Há ganho sem dor? Não. Quer ficar marombado? O Hector não está aqui hoje, né? Quer ficar marombadão igual o Hector? Entra aí, ó, na disciplina da academia, vê se é fácil, né? Ah, pastor, quer perder uns quilos. Filho, se você não começar a fazer alguma coisa, não vai, né? Tem que correr atrás, tem que sofrer. Cuidado com a sua tolerância. A Bíblia fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo entrará em trevas. Cuidado com aquilo que você tem contemplado e tem desejado para a sua vida. Nós chamamos isso de concupiscência dos olhos, o desejo pelo proibido. Concupiscência é desejo pelo proibido. Cuidado com isso. Não permita, irmãos, que você venha ser, irmãos, alguém que atrai Jezabel para cima de você. É que nem, irmãos, aqueles telefonemas de golpe, você já viu? Estão fazendo uma compra com o seu cartão, você tem uma dívida aqui, você precisa liberar. Irmão, começou a falar a conversa fiada, já desliga o telefone, nem dá moral para o final da conversa. Corta o mal pela raiz. Nós temos que ser um povo que tem que agir dessa maneira, cortar mal pela raiz. Tem pessoas que dizem assim, vou ver até onde isso vai dar, e às vezes dá ruim, irmão. Não seja uma pessoa, irmãos, que deixa o inimigo avançar. Você já viu Cristo diante dos demônios? Todo demônio, irmão, que cruzou o caminho de Cristo, quantas palavras ele trocou? Máximo 2. Sai, demônio. Não dá nem tempo, irmão. E às vezes a gente quer ficar dialogando com o problema, a gente quer ficar dialogando com pessoas erradas, a gente quer começar, irmãos, aleluia, a tentar mostrar algo que nem nós temos a certeza que nós temos, que é essa força toda. Então aprendemos a cortar o mal pela raiz, se desviar disso. Não dê, irmãos, ocasião ao inimigo. Afaste toda Jezabel. Colocou lá, irmãos, e começou a ver que é uma fala que pode contaminar a tua vida. Cai fora daquilo, porque a palavra de Deus, ela esclarece. Diga comigo, a palavra de Deus esclarece e não obscurece o nosso entendimento. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz luz e não te leva a trevas. Deus, ele não vai te pôr em confusão, ele vai te falar de maneira clara, vai mostrar um caminho claro para você. Amém? Quer se coloque de pé, por favor. Quero orar com você. A palavra Tiatira, aleluia, ela significa sacrifício. Está em Tiatira, presta atenção em mim, não nos músicos, tá? Está em Tiatira, como aqui Cristo trata com essa igreja, significava viver uma vida de sacrifício. Eu sei, irmãos, que a tua vida é uma vida sofrida. Você labuta, irmãos, da primeira hora da manhã até a última hora da noite, você sofre, você cansa. Eu sei que você queria, irmãos, ter às vezes uma vida diferente, mas vida de crente, irmãos, é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, é um pé, preste atenção nisso, é um pé dentro de Tiatira, é uma vida em Tiatira. Pastor, por quanto tempo isso vai durar? Enquanto você estiver aqui, vai ser uma vida de sacrifício.
Tem hora que o sacrifício vai ser recompensador, vai te dar coisas boas. Tem hora que o sacrifício vai exigir mais esforço de você. Você acha que já fez demais? Deus vai pedir mais ainda de você. Porque isso vai te levar a patamares melhores com Deus. Não se canse, irmãos. Ora a Deus, fala: Deus, renova minhas forças. Eu quero é mais, Senhor. E nessa noite eu quero orar com você, para que você seja essa igreja, aleluia, forte. Essa igreja que está perseverando. Essa igreja, irmãos, que está resistindo a tudo aquilo que o mundo, irmãos, está tentando enfiar na sua goela abaixo. Pais, cuidado com seus filhos. Cuidado com a sutileza do inimigo. Esposo, cuidado com a sutileza do inimigo dentro do seu casamento. Esposa, cuidado com a sutileza também do inimigo dentro do seu matrimônio. Cuidado. Aleluia. Se você hoje olhar um desfile, você vai mais ver, irmãos, é uma demonstração dos corpos, uma mostra, irmãos, que mexe com os instintos do homem. Quando eu digo homem, homem e mulher, não vai achando que é só homem que contempla corpo bonito, não. Mulher também, viu? Não dá legalidade para isso, não. Não deixa isso te levar a impurezas e imoralidades. Dá um basta nisso, se isso estiver acontecendo. Arrepende-te, porque dá tempo ainda. O Senhor não chamou a igreja da terra, mas você vai fazer isso no seu lugar. Vai orar a Deus no seu lugar e pede: Deus, me faça mais forte aqui nessa noite, amém? Me faça mais resistente aqui nessa noite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu posso andar por lugares perigosos, eu posso andar por lugares de morte, mas se eu tenho a certeza que a presença de Deus está sobre mim, queridos, aleluia, eu não temerei mal algum. Vamos orar? Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado com todo respeito. Aleluia, respeite essa pessoa. Fala: amado, vamos nos fortalecer, vamos estar juntos e vamos resistir ao inimigo. Vamos adorar? Medite na letra do hino. Aleluia. Nas tuas mãos, meu Senhor.
Pai querido, nessa noite oramos, diante da Tua presença colocamos nossas vidas, ó Pai, e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude. O Senhor, ó Pai, caminhe conosco, nos dá, Senhor Deus, o discernimento necessário, para poder, Senhor Deus, entender, Senhor, qual voz, Senhor Deus, devemos seguir. Não permita, Pai, que nenhum espírito, Senhor, de Jezabel, nenhuma voz, Senhor Deus, se dizendo profética na nossa vida, venha nos atrair a armadilhas, venha nos atrair, Senhor Deus, a comportamentos, a atitudes, a lugares, ó Deus, de destruição. Nessa noite, Pai, eu quero te pedir, abençoa a Tua igreja, Pai, como o Senhor contempla as nossas obras, o Senhor contempla os nossos serviços, o Senhor contempla o nosso amor, o Senhor contempla, Pai, a nossa fé. Amado Deus, nos ajuda a permanecer fiel. Pai querido, nos reveste da Tua presença, da Tua santidade. Senhor, nos dá firmeza para poder dizer não, Senhor, a vozes que querem, Senhor, nos abater. A nos dar, Senhor Deus, autoridade sobre a voz do inimigo, Senhor, nessa noite. Fortalece a Tua igreja que aqui está. Fortalece o Teu povo, Senhor, que se encontra, Deus, neste lugar. E que amanhã, Senhor, depois de vivermos mais uma noite santificada no Senhor, possamos ver, ó Pai, os Teus feitos. Possamos ver, Senhor Deus, aquilo que temos por promessa. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Abençoa essa noite, operando, Deus, a Tua presença em nós. E nos faça, Pai, herdar, Senhor, as promessas que o Senhor tem. Assim eu oro, agradecido nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.